A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao canal Camila Souza. Bom, e vamos então dar andamento ao nosso estudo sobre o livro Limites do Sofrimento, que foi escrito pelo Silas Malafaia, pelo pastor Silas Malafaia. Hoje nós vamos entrar para o primeiro tema do capítulo 1, tá? Que é a universalidade do sofrimento. Pra gente começar, eu queria explicar pra você o que é universalidade. Às vezes a gente escuta isso e a gente não entende, né? A universalidade significa total, universal, geral, todo mundo, tá bom? Então, antes da gente discutir sobre isso, o livro vai falar que a gente precisa entender que o sofrimento é comum para todos. Então, todos sofrem. Em Eclesiastes, capítulo 9, verso 2, fala assim, ó. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como o que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Então, aqui o versículo fala que é para todos, tá? Então, a gente precisa, para começar a entender, que o sofrimento é para todos, tá? Independentemente de classe social, de religião, de os seus próprios objetivos, seus próprios planos, independente de qualquer coisa, o sofrimento é para todos. Todos nós sofremos, acreditando em Deus ou não, servindo a Deus ou não, nós todos passamos por um período de sofrimento. Todos nós sofremos no decorrer da nossa vida, tá? E aí, ele fala por quê? Por quê? Porque as adversidades, gente, fazem parte da vida, tá? Todas as adversidades, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia mesmo. O sofrimento, ele faz parte de quando a gente tá no trabalho, quando a gente tá em casa, existem sofrimentos familiares, do trabalho, existem vários tipos de sofrimento. Então, a gente precisa entender que faz parte da nossa vida o sofrimento, tá? E aí que ele fala é que o justo não possui uma proteção especial. E a gente precisa entender que não é porque eu acredito em Deus e tento segui-lo ao máximo e fazer as coisas que ele me manda ao máximo, que eu estou livre, que eu vou estar dentro de uma bolha protegida de qualquer sofrimento. Por quê? Porque nós somos sujeitos às leis e contingências da vida na Terra. Isso tá aqui no livro, tá? A gente tá sujeito, gente. A gente passa por todas as coisas normalmente porque nós vivemos na Terra. Porque nós que somos evangélicos, nós entendemos que nós estamos na Terra, mas não somos dela, né? Nós somos cidadãos do céu. Porém, nós estamos na Terra e vamos viver na Terra como se vive normalmente. Como qualquer pessoa vive, tá? E aí ele fala assim, ó. O justo também pode passar por um período de sofrimento. E aí é que tá. Essa é a diferença. E eu acredito que esse é o norte que a gente vai tomar aí nos próximos capítulos, tá? Que fala exatamente isso. O sofrimento pro justo tem objetivo, né? Como eu falei lá no último vídeo, se você não viu, vai lá ver o último vídeo, que tá falando que é possível extrair vantagens do sofrimento. Então, uma pessoa que ela anda com Deus, ela entende que o sofrimento, ele tem um motivo, ele tem um propósito, ele tem um porquê. E aqui ele tá citando algumas coisas, como uma aprovação proposta por Deus para testar a fé, uma aprovação, né, um sofrimento que pode ajudar você a se purificar na presença de Deus, ou que alinhe melhor o seu caráter, um sofrimento que vai alinhar, que vai depurar, né, que ele coloca aqui, o seu caráter, como Jó, como acontece com Jó. Jó, ele passou por inúmeros sofrimentos. Se você ler os capítulos de Jó, fala exatamente isso, que Jó, ele sofreu, ele perde tudo que ele tinha, né? Ele perde seus filhos, ele começa a perder tudo que ele tinha. E naquele momento, Jó, ele
a sua esposa, né, a esposa de Jó, fala assim, amaldiçoa esse Deus, porque ela, naquele momento, e eu compreendo, porque nós temos esse pensamento, eu e você temos esse pensamento de que eu sou filha de Deus, eu não posso sofrer. E não, o que acontece na vida de Jó é para nos mostrar que sim, o justo também sofre. Jó era justo. E mesmo assim, ele sofreu, ele perdeu tudo que ele tinha. Então, a sua mulher, lá em determinado capítulo, ela fala assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Tipo, pra quê, né? E ele fala, não, no eu vim, no voltarei, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Ele tá dizendo, ele tá expondo que independente, eu aceitei o bem. Ele fala, eu aceito o bem de Deus e o mal eu não vou aceitar? Por que eu só quero as coisas boas de Deus e eu não vou aceitar que algumas coisas ruins vão acontecer comigo para o meu crescimento? Para que eu amadureça em alguma coisa? Né? Jó, ele já entendia que por ele ser justo não impedia ele de viver certas situações. Já a mulher dele, não. A mulher dele falou logo, ó, amaldiçoa logo esse Deus aí e morre, porque meu parceiro, não dá, né? E a gente tem muito isso, eu sirvo a Deus, eu não tinha que sofrer. Não, você vai sofrer, você faz parte da terra, você está vivendo na terra. Então você vai sofrer, tá? Faz parte da nossa vida o sofrimento. E Jó entende isso. Mas aí, em João, capítulo 16, verso 33, fala, Jesus tá falando ali, e ele fala assim para os seus discípulos, olha, no mundo tereis aflições. Ele já avisa. Então tem na palavra de Deus avisando, olha, você vai ter aflição. Jesus, ele não deixa ninguém enganado quanto a nada do que ele nos ensina, nada do que ele fala pra gente, a gente mas não tem isso. Tem. Jesus avisou. Jesus avisa. Jesus, ele nos adverte. Ele tá sempre nos fazendo entender as coisas que estão acontecendo, sabe? A gente só precisa estar com os ouvidos sensíveis, os olhos sensíveis para ver as coisas. E então, Jesus, ele fala ali pros seus discípulos, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas aí ele fala, olha, tem de bom ânimo. E ter bom ânimo significa, olha, tenha coragem. Olha, vejam como eu vejo, entendam como eu entendo, sabe? Passa a olhar para a situação numa ótica diferente de que eu tô passando essa aflição, mas tem um propósito, tem um motivo, nada é em vão. E aí ele fala assim, olha, porque eu venci o mundo. E tem pessoas que colocam e vocês também vencereis, mas isso não tem na palavra, tá? Não tem na Bíblia. O Senhor tá dizendo que ele venceu. Então ele tá dizendo assim, olha, vocês vêm comigo porque eu venci. Eu venci. E eu vou, eu acredito que o que Jesus estava querendo dizer com eu venci olha, vocês podem vencer, tá? Vocês estando comigo, sendo orientados por mim, vocês sendo ensinados, como quem fica em mim, no final vence, né? Eu ouvi um pregador falando assim que se você chegou até o final e não foi feliz, é porque você não chegou no final. Né? Se o final não foi feliz é porque você ainda não chegou no final. Então, quando a gente anda com Deus, a gente tem a certeza de que vão ter aflições, dificuldades, sofrimento, mas a gente também entende que lá no final a gente vai ter a resposta de tudo isso. A gente vai passar a entender, a compreender o que aconteceu, tá? Então, e aí, em Mateus, capítulo 6, versículo 30 ao 33, Jesus fala assim, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que o Senhor Jesus estava falando pra gente aqui é que, olha, busca primeiro o reino dos céus, a sua justiça, busca viver uma vida de acordo com a palavra, busca viver uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida reta, correta, né? E as outras coisas eu vou acrescentar na sua vida. O Senhor conhece a minha e a sua necessidade. A gente precisa passar a compreender o que está acontecendo com a gente, qual o propósito, entender que tem um propósito. Então, esse sofrimento que você talvez esteja passando não vai
ser o fim da sua história. Não vai ser o fim. Não. Esse sofrimento que você está passando, procure entender que faz parte do seu crescimento, faz parte do seu amadurecimento, faz parte de algum propósito que Deus tem para sua vida, tá? E essa é justamente o que a gente tem uma bússola muito importante, que é o Senhor, que é a palavra do Senhor. Ela nos orienta muito, e essa é a principal diferença entre servir a Deus, entre viver de verdade com Deus e não viver de verdade com Deus. Porque quando a gente vive uma vida em comunhão com Deus, a gente entende que as aflições, as dificuldades, os sofrimentos cooperam, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é necessário ter uma vida com Deus para que a gente... É necessário a gente viver uma vida com Deus para a gente conseguir compreender as dificuldades. Por isso que muitas pessoas não compreendem, porque não compreendem os momentos ruins que passam, é porque não convivem, não têm um relacionamento com Deus para entender que tudo faz parte de um propósito. Então, esse foi o primeiro tópico do capítulo 1, a universalidade do sofrimento, que a gente consiga entender que o sofrimento é para todos e não é porque andamos com Deus ou não que a gente não vá sofrer. O sofrimento é para todos, mas o Senhor diz assim, olha, tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflição? Sim, mas tem de bom ânimo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, comenta e se inscreve. Manda aí pra alguém que esteja precisando ouvir esta palavra e até o próximo vídeo. Tchau!